Lucas capítulo 19, abra sua Bíblia. Você que liga a Bíblia, ligue a sua Bíblia. Você que não faz nenhuma das duas coisas, você pode acompanhar a leitura no telão. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Pai, Deus gracioso e bendito, nós somos gratos por tua bondade acima de todas as coisas. Pedimos que o Senhor nos conduza na medida em que vamos ler, na medida em que vamos refletir no texto. Pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe. Pedimos que sejamos transformados e que o Senhor Jesus Cristo adentre também nossas casas essa noite, para que sejamos tratados e transformados. Nós oramos assim no nome dele. Amém. Hoje nós estamos encerrando essa série de reflexões que nós tivemos ao longo do mês de agosto. A série tem o título Inteligência Cultural. Ao longo dessa série nós tínhamos a intenção de tentar mostrar a você que inteligência cultural é uma habilidade espiritual que somente o Espírito Santo de Deus pode conceder ao seu povo, para que tenhamos condição de viver, não somente de avaliar, mas também de interagir e viver num mundo absolutamente diverso e plural. O tempo passou e o mundo se tornou plural, o mundo se tornou diverso. Uma série de dilemas começaram a se apresentar a nós todos os dias, chegando ao trabalho, vivendo nesse mundo, operando na realidade, e o mundo se tornou cada vez mais desafiador para nós, cristãos. E nós descobrimos ao longo dessa série que, enfim, precisamos agir neste mundo como agentes que não somente têm capacidade para avaliar a cultura, não somente têm capacidade para se engajar com a cultura, não somente têm capacidade para fazer arquitetura de cultura, mas hoje nós também vamos descobrir que existe um movimento de redenção da cultura. E talvez você que seja um pouquinho mais antenado aí na teologia cristã, você talvez olhando para esse título deve ter ficado um tanto incomodado, porque você deve ter aprendido que redenção é uma obra de Deus para com pessoas. Como Deus, eventualmente, pode ser redentor de uma cultura. Porque a gente aprende na Bíblia que Jesus é salvador do homem, Jesus é salvador de almas, Jesus redime pessoas. Como assim a gente pode ponderar uma ideia de um Deus que também tem o intento de redimir as nossas expressões culturais, tem o intento de redimir, enfim, a cultura na qual nós estamos inseridos? O meu desafio, então, é tentar mostrar como é que a gente opera essa redenção, ou somos agentes de redenção de cultura nesse mundo. Mas para que a gente possa entender esse conceito de redenção cultural, a gente, em primeiro lugar, precisa entender um outro conceito
que muitos cristãos, infelizmente, eles ainda não assimilaram completamente, que é o conceito de pecado estrutural. Quando a gente olha para as páginas das Escrituras, a gente descobre que o pecado que entrou na realidade da humanidade lá no jardim, lá em Gênesis, no capítulo 3, quando nós desobedecemos o nosso Deus, no nosso pai Adão, nós descobrimos que o homem, então, ele recebe duas heranças malditas do nosso pai Adão. A primeira delas é a culpa pelo pecado. Nós todos nos tornamos culpados pelo pecado de Adão. Essa é a chamada doutrina do pecado original. Todos pecaram. Como assim? O apóstolo Paulo diz isso lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Mas como, Paulo, todos pecaram? Porque todos pecaram no seu representante federal, Adão. Adão, quando ele desobedeceu a Deus, ele nos transmite uma culpa por causa do seu pecado. Não há nenhum ser humano que não esteja debaixo desta culpa, a não ser que seja redimido pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. A segunda herança maldita que nós recebemos do nosso pai Adão é uma natureza inclinada para o mal. Essa tendência natural que nós temos para pecar, essa tendência natural, essa inclinação, esse pendor para o mal. Os pais que me ouvem, eles sabem do que eu estou falando. A gente não ensina os nossos filhos a fazer birra, a gente não ensina os nossos filhos a serem desobedientes, a gente não ensina os nossos filhos a fazer essas coisas, a mentir, a desobedecer. E eles já vêm, parece que com um chipzinho de fábrica, propensos para a prática do mal, justamente porque são filhos de Adão, são filhas de Eva. E essa é a segunda herança maldita que nós recebemos do nosso pai Adão. E aí, normalmente, a gente para aí quando a gente pensa em pecado. O pecado original, a nossa natureza pecaminosa, e a gente para aí. Mas existe, na palavra de Deus também, um ensino sobre o pecado enquanto uma dimensão estrutural. Embora o pecado ele seja uma condição do homem, ou seja, essa condição de queda, essa condição de pendor para o mal, seja uma condição do homem, enquanto pecadores que somos, nós também somos capazes de criar estruturas familiares, estruturas sociais, estruturas políticas, estruturas de toda a natureza, que também são de natureza pecaminosa. A gente abre clínica de aborto. Isso é pecado estrutural. A maneira como nós tratamos muitas vezes, e essa é uma opinião pessoal, mas a maneira como nós tratamos, por exemplo, os nossos idosos no nosso país. Os nossos idosos morrendo na fila do INSS, nas filas do SUS. Isso é um pecado estrutural. Isso é uma realidade que prova que o homem pecador ele é capaz de produzir estruturas culturais, sociais, de toda a natureza, que fazem mal, que produzem morte, que roubam a dignidade da vida humana. O racismo estrutural que nós vivemos em nossa sociedade também é um outro exemplo de como nós roubamos a identidade e a dignidade, muitas vezes, de pessoas com base em raça. Isso é um exemplo de como o pecado ele se manifesta em termos estruturais na nossa realidade. E por que eu estou falando isso? Porque no texto que nós acabamos de ler, nós temos um homem que todo mundo já ouviu falar dele, né? Todo mundo já cantou, né? Zaqueu pequeno como um anão, desejava ver Jesus, né? E todo mundo cantou isso, todo mundo já ouviu falar da história de Zaqueu. Mas pouca gente percebe o fato de que Zaqueu, ele era alguém que estava imerso numa realidade de pecado estrutural até o último fio de cabelo. O texto fala para nós que Zaqueu, ele era um homem de Jericó. E ele vivia ali em Jericó, e ele era um homem rico. Versículo 2 diz assim: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos.
E deixe-me tentar explicar para você quem é que eram os publicanos ali no Império, no primeiro século. Os publicanos, eles eram aquela casta da sociedade que possuía a chancela do Estado para cobrança dos impostos. De maneira geral, eles eram judeus que tinham, enfim, a posição e a função estatal de cobrar os impostos dos seus compatriotas judeus. A responsabilidade deles era coletar todos os impostos que sustentavam a máquina de ferro, de braço de ferro, de mão de ferro, que dominava o império sobre as províncias, especialmente ali a província de Israel. E por causa disso, eles eram percebidos pela sociedade em geral como grandes traidores. Eram percebidos como gente abjeta. Porque como pode esse meu compatriota judeu me cobrar para bancar esse sistema desse império que mata, esse sistema desse império que, enfim, oprime o nosso povo, que coloca o nosso povo debaixo de escravidão e debaixo de domínio por mão de ferro. Então, por causa disso, os publicanos, eles eram percebidos e odiados pela sociedade, percebidos como gente abjeta e odiados absolutamente. Mas não somente isso, dentro do mundo dos publicanos, na operação pública, do ofício dos publicanos, havia muita corrupção. Porque os publicanos, eles viviam literalmente das comissões, da cobrança dos impostos. Então, na medida em que eles cobravam os impostos, recebiam o pagamento pelos impostos que os seus compatriotas, enfim, pagavam, eles recebiam uma parcela desse valor pelo seu trabalho de cobrança e de coleta desses impostos no meio das suas províncias. Então, Roma lhes pagava para que eles pudessem, então, recolher esses impostos. E, de maneira geral, esses homens eles eram conhecidos por cobrar quantias abusivas dos seus compatriotas, justamente para que pudessem aumentar cada vez mais a sua receita particular. Então, quando a gente fala de Zaqueu, todo mundo pensa que Zaqueu era só um baixinho que queria ver Jesus. Não, Zaqueu era alguém que estava imerso numa realidade de profundo pecado estrutural. Por causa de gente como Zaqueu, enfim, judeus estavam sendo colocados na miséria, na morte, vivendo de uma maneira absolutamente deplorável. Zaqueu era um homem que tinha um ofício que bancava, sustentava todo o sistema de domínio de Roma. E mais do que isso, o texto fala para nós que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Ele não somente era alguém que estava inserido, mas era alguém que coordenava essa prática. Ele não somente era alguém que, enfim, eventualmente praticava isso, mas também coordenava todos aqueles que estavam ali praticando isso ali na região da Judéia. E esse homem, ele é um homem curioso, porque ele deseja saber quem é Jesus. Nessa altura do campeonato, aqui em Lucas, no capítulo 19, Jesus já é alguém extremamente conhecido ali na região por causa dos seus ensinos, por causa dos milagres que ele realizava. Então, por causa disso, Zaqueu tinha esse interesse de saber quem é que é. Tinha esse interesse de conhecer Jesus. E aqui, meus irmãos, no versículo 3, nós temos um movimento muito interessante por parte de Lucas, o evangelista, porque ele faz questão de dizer para a gente que ele tinha uma estatura pequena. E Lucas, médico que era, ele sim está quase que fazendo a anamnese física aqui do homem, né? Ele está dizendo, olha, esse Zaqueu era um homem de estatura baixa. Mas o interessante é que a maioria dos comentaristas, eles tentam, enfim, mostrar para nós que Lucas ele está sendo um tanto irônico quando ele faz questão de fazer esse parêntese na descrição do Zaqueu, porque eu não sei se na sua versão está assim, na minha versão aqui, eu leio na NVI, diz assim, essa expressão, sendo de pequena estatura, está entre parênteses, né? Está entre vírgulas.
Porque é justamente uma nota, assim, quase que em passant, que o Lucas coloca ali. Dentre essas coisas, além de ser chefe dos publicanos, além de ser um homem que vivia ali na região de Jericó, então ele era baixinho. E continua a conversa. E os comentaristas, quando eles leem esse texto, eles tentam nos mostrar que o Lucas ele está sendo irônico porque ele não só está descrevendo a estatura física de Zaqueu, também está sendo descrito de maneira muito indireta e irônica também a sua estatura moral. Zaqueu ele está aquém de Deus. Ele está aquém de alcançar, de sequer conseguir perceber Deus. É um homem rico, é um homem que tem prerrogativas estatais, é um homem que tem um anel do Estado no dedo, mas não passa de um anão, não somente físico, mas especialmente em termos morais e espirituais. Porque, meus irmãos, nós corremos esse risco muitas vezes de, às vezes, gozar de algumas prerrogativas, de, às vezes, tem até uma graninha lá no banco. Às vezes a gente desfruta de mereces dessa vida. Às vezes estamos numa posição de domínio, ou de governo, ou de autoridade. Mas no fundo, a gente não passa de gente de baixa estatura moral, de baixa estatura. Lucas, ele está fazendo questão de descrever o Zaqueu não só como um homem baixo que tinha dificuldade de alcançar e ver Jesus que ia passar ali na cidade. Lucas ele está discretamente dizendo para a gente, olha, esse homem é um homem que está aquém do Senhor. E como alguém que está aquém de Deus, ele segue a lógica do mundo da religião para tentar suprir a sua condição de aquém. O texto fala para nós, então, que já que ele não conseguia ver, já que ele era um homem baixinho, o que ele faz? Então ele corre e ele sobe numa figueira. Ele tenta lidar com o fato de que ele está aquém de Deus pelo seu próprio esforço. Isso nós chamamos, na teologia, de religião. Ele foi para a Igreja Batista da Figueira. Ele virou membro de igreja batista reformada, igual a nossa. Subir na figueira aqui, meus irmãos, não é só subir na figueira. Subir na figueira aqui é o esforço de alguém que já se percebeu aquém. E eu acho muito interessante porque tem um eco teológico aqui que Lucas está colocando para a gente, que é muito, muito interessante. Se você voltar lá em Gênesis, no capítulo 3, você vai ver uma cena também que você conhece. Depois que Adão e Eva, eles pecaram e se separaram do Senhor, Deus desce no jardim e ele tenta encontrar Adão e Eva. Mas o que Adão e Eva estavam fazendo? Eles tinham se escondido porque eles tinham se percebido nus. Os seus olhos, o texto para nós fala que depois que eles comeram do fruto, os seus olhos se abriram e eles se perceberam nus, um diante do outro, e literalmente diante de Deus. E o interessante é que o ímpeto de Adão e Eva foi literalmente costurar folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Porque desde o Éden a gente tenta lidar com o fato de que nós estamos aquém de Deus pelo nosso próprio esforço. A gente costura tanga de figueira como ninguém. A gente sobe, a gente literalmente planta a figueira para tentar subir nela, para tentar lidar com o fato de que muitas vezes nós estamos aquém espiritualmente do Todo-Poderoso. Subir em árvore, costurar tanga de figueira, nada mais é do que intento religioso, porque é a tentativa de lidar com esse distanciamento, de lidar com o fato de que nós não conseguimos chegar em Deus por nós mesmos, pelo nosso próprio mérito. Então a gente sobe em árvore de figueira. A gente vira membro de igreja batista reformada. A gente dá uma grana para o pastor. A gente participa de um monte de coisa, porque no fundo, a gente sabe que a nossa estatura espiritual e moral diante de Deus é uma estatura que é de alguém que está aquém de Deus. E a gente faz um esforço lascado, né?
A gente perde dinheiro, a gente perde juventude, a gente perde amigos, a gente perde relações, a gente perde um monte de coisa, a gente faz um sacrifício lascado para subir nas figueiras da vida por aí, para tentar compensar o fato de que nós estamos numa condição de estatura baixa diante de Deus. Os nossos olhos não conseguem alcançar o Todo-Poderoso. A gente não consegue ver Jesus passando, porque sim, estamos afundados na nossa imoralidade, nos nossos pecados, no cultivar dos nossos vícios particulares. A gente é Zaqueu, que não consegue ver Jesus e tenta ver Jesus pelos seus próprios ímpetos religiosos, pelo seu próprio esforço. Vou correr, vou subir na figueira, vou esperar passar, porque eu vou dar um jeito. No que diz a teologia cristã, no que diz respeito à teologia cristã, meus irmãos, sem Cristo Jesus, todos nós não passamos de Zaqueus, tentando subir em figueira. E como é que isso é tratado por Jesus? Jesus, então, versículo 5, ele diz para nós que Jesus chegou àquele lugar. Ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desça. Não faz sentido. Desce. Porque eu vou na tua casa. E talvez a sua versão, ela vai dizer, talvez você esteja lendo numa outra versão que eu esteja lendo, o Senhor Jesus Cristo, ele vai comunicar na sua fala de que é necessário, convém. Talvez a sua versão vai dizer alguma coisa parecida com isso. A NVI, infelizmente, ela não comunica essa ideia de que Jesus está dizendo: olha, é necessário, eu estou cumprindo um mandato espiritual em vir aqui mandar você descer. Porque, Zaqueu, eu estou passando por aqui justamente para te encontrar. Aqui nós temos a chamada doutrina da eleição, meus irmãos. Porque não é sobre a gente subir em árvore de figueira para tentar se resolver com Deus. É sobre Jesus vir encontrar com a gente na nossa condição de baixa estatura espiritual. Jesus vem ao nosso encontro. Aqui está o âmago da graça de Deus. A doutrina da eleição. Convém, é necessário, Zaqueu, que eu entre na tua casa. Eu vou entrar, desce, que não faz sentido isso. Aqui está o amor de Deus, aqui está a graça. Aqui está a explicação do versículo 10 que encerra toda essa cena. Se você der uma olhadinha no versículo 10, você tem justamente isso. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não é sobre eu construir ou plantar figueiras para me trepar nelas, é sobre o Filho do Homem vir ao meu encontro. Não foram vocês que escolheram a mim, disse o Senhor Jesus Cristo, mas fui eu que escolhi a vocês. Zaqueu, você pode tentar subir em todas as árvores que você quiser. Você pode tentar ser o melhor religioso que você conseguir. Mas você só vai ser redimido da tua condição de estar aquém de Deus se o Filho vier te encontrar. Se o Filho vier e adentrar a tua vida. Se o Filho entrar na tua casa. É isso que o texto está gritando para a gente. Jesus está cumprindo um mandato soberano, eletivo. Eu vim te encontrar, Zaqueu. Porque a tua baixa estatura, quer seja ela física, quer seja ela emocional, quer seja ela moral, quer seja ela espiritual, ela não é redimida pelos teus intentos. Ela é redimida por mim, que vou entrar na tua casa, Zaqueu. Desce da árvore. Porque não é assim que as coisas funcionam. Eu não sei se você já percebeu, meus irmãos, mas nós somos muito bons, como eu já falei para você, em produzir. A gente planta umas figueiras, né? A gente gasta um tempão na nossa vida subindo em figueira para tentar resolver os nossos problemas com Deus. Mas o versículo 6, ele fala para nós uma coisa muito interessante, que eu passei anos da minha vida lendo isso de uma maneira errada.
Porque o texto fala para nós, então, que ele desceu rapidamente e o recebeu com grande alegria. Isso eu acho sensacional, porque, meus irmãos, existe sim uma dimensão do choro. Existe sim uma dimensão da lágrima. O salmista, ele vai dizer que aqueles que com lágrimas semeiam, então tem uma dimensão de lágrima na vida cristã. Se alguém um dia falou para você que a vida cristã é só sobre sorriso, só sobre vitória, só sobre alegria, então deixa eu te falar, mentiram a você. Porque tem uma dimensão de semear com lágrimas no deserto. Mas o mesmo salmista diz que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo trarão os seus feixes em alegria. E é exatamente isso que a gente tem aqui. O Zaqueu mostrando que quando Jesus ele entra na nossa vida, isso tem que ser razão de festa, de júbilo, de celebração. E você já percebeu o clima fúnebre que muitas vezes está na nossa casa? Sabe por que está climão lá em casa? Porque está faltando Jesus entrar lá. Sabe por que está aquele climão lá? O marido não fica olhando assim meio de canto de olho assim para a esposa e vice-versa. Os meninos não sabem, a gente não sabe se relacionar com os nossos filhos. Sabe aquele climão que fica? Aquela sensação de fúnebre que está em casa? Isso é falta de Jesus, está dizendo aqui o texto para nós. Porque quando Jesus chega, sorrisos são abertos. Quando chega Jesus e diz, ô Zaqueu, eu vou entrar na tua casa. Isso é razão de alegria. E tem uma dimensão paradoxal aqui, né? Porque é a alegria de um homem que sabe que está com a vida toda bagunçada, né? É a alegria de um homem que sabe que está com a vida toda bagunçada, mas mesmo assim ele está recebendo Jesus. E eu não sei se você é como eu, mas quando eu estou com a vida bagunçada, a última coisa que eu quero é que Jesus entre na minha casa. Que eu não quero ficar mostrando para Jesus a maneira, às vezes, enfim, que eu trato os meus vizinhos, os gritos que eu dou na minha mulher. Não, Jesus, a gente prepara a vitrinezinha da religião, né? Aí, quando a vida está meio bagunçada, a última coisa que a gente quer é que Jesus adentre a nossa casa. A última coisa que a gente quer é que alguém, que Jesus vem e fala assim, ô Isaac, desce da árvore, porque eu vou lá, vou passar um tempo com você, eu vou comer na tua casa. Então, sabe o que é, Jesus? Está meio bagunçado lá em casa. Pois é, mas é isso mesmo. Então tem essa dimensão paradoxal de uma visita, de uma santa invasão do Todo-Poderoso na nossa vida, que nos constrange, mas também nos alegra. Que nos deixa assim constrangidos às vezes, mas também é razão de profunda alegria. Porque nos constrange, porque a gente sabe o que a gente varreu para debaixo do tapete, mas nos alegra. Porque a gente descobre a mensagem da graça, que o Todo-Poderoso, ele vem nos visitar, apesar da sujeira que a gente botou para debaixo do tapete. Apesar do climão que está lá em casa, com a minha mulher, com os meus filhos, da crise financeira, que só vive dando problema lá em casa. Tem esse esse paradoxo aqui no texto que é muito interessante. Um homem que sabe que está devendo, sabe que está aquém de Deus, mas recebe uma visita, a declaração de uma visita, e se alegra. Um santo constrangimento misturado com uma alegria por experimentar a graça. Como a gente precisa de vez em quando ser constrangidos por Jesus, né? Eu sei que você não preparou nada, mas deixa eu falar, eu vou entrar na tua casa. E aí tá aí o princípio da transformação. Até aqui, meus irmãos, o Zaqueu é só um religioso. É só um homem corrupto, que patrocina pecados estruturais. Aqui, agora, com a visita de Jesus, ele é transformado pela graça de Jesus. Só que o Zaqueu, ele precisou, e ele sabia disso, ele descobriu uma coisa que é muito interessante, que nós precisamos descobrir de vez em quando. Porque o Lucas, ele faz questão de dizer para nós no versículo 7 que todo o povo viu isso,
e começou a se queixar, a murmurar literalmente, dizendo: como assim? Ele se hospedou na casa de um pecador. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O texto está dizendo claramente que essa graça que Zaqueu recebeu, embora para ele tenha sido de graça, ela veio a custo de Jesus. Custou o dano da reputação. Custou o cancelamento, na linguagem da molecada, né? Porque, venhamos e convenhamos, nós estamos muito mais no time do que pergunta como pode Jesus salvar esse canalha, do que abrir as nossas casas imperfeitas e cheias de asterisco, né? Para Jesus entrar. Porque, meus irmãos, isso é uma lição importante que a gente precisa aprender. A graça que nos é concedida por causa de Jesus, ela vem livre de graça, mas não sem custo. Ela custou a Jesus. Essa visita transformadora, que transformou completamente a vida de Zaqueu, veio a custo, veio a preço de dano. E enquanto a gente não considera isso, a gente cai nesse paradigma que hoje é muito conhecido por aí, que é a tal da hipergraça. Não sei se você já ouviu falar. A tal da hipergraça. Ah, Jesus te ama, faz o que você quiser. Então, Jesus me ama e o amor dele custou muito. É por isso que eu tenho que criar vergonha na minha cara, na hora de receber esse amor de Jesus. Ah, Jesus te ama, você é o centro do coração de Jesus. É verdade. Mas esse amor veio a custo. Então é melhor você criar vergonha na sua cara, porque veio por custo. A graça que nos é ofertada, ela é verdadeiramente gratuita. Mas para que ela nos fosse ofertada, ela custou a Cristo. Jesus sofreu o dano da reputação para entrar na casa deste homem odiado. Na casa deste homem, enfim, cheio de asteriscos no seu currículo. E aí nós começamos a ver o princípio da transformação de Zaqueu. Versículo 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, Zaqueu reconhece, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. É muito interessante porque o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é um movimento duplo. Primeiro, você tem um movimento de generosidade. Mas não é só generosidade, existe também um movimento de justiça aqui no texto. Porque quando ele diz que ele vai devolver ou retribuir, vai reparar o dano 4 vezes mais, ele está fazendo e cumprindo aquilo que a lei dizia. Está lá em Êxodo, no capítulo 22. Quando a lei prevê que no caso de roubo, dano à propriedade do próximo, aquele que era o responsável por isso, ele deveria retribuir 4 vezes mais por aquilo que ele tinha cometido. Eu não sei se você se lembra lá de 2 Samuel, no capítulo 12, quando Natã ele vai repreender o rei Davi, e ele conta aquela famosa história, né? Ele diz: olha, Davi, tem uma história aqui para te contar. Tinha um homem muito rico, com muitos rebanhos, muito dinheiro, e ele recebeu um visitante, um amigo visitante de longe. E ao invés dele sacrificar um animal dele, e ele prover a festa e o banquete da recepção do seu amigo, do seu visitante, ele foi na casa do pobre, que era vizinho dele, que tinha uma única ovelhinha que ele tratava como filha. Os pais de pet vão entender isso. Dormia com ele. Então ele pegou a ovelhinha do pobre, matou a ovelhinha do pobre e comeu a ovelhinha do pobre junto com o seu, no churrascão lá na casa dele no rico. O Davi bate na mesa irado. E ele fala que este homem morra e que o pobre seja retribuído 4 vezes. Em outras palavras, o que Zaqueu está dizendo é algo muito, muito simples. Ele está dizendo assim: por causa da visita de Jesus, por causa da graça que entrou na minha casa, por causa dessa visita transformadora, este homem que antes era patrocinador de uma cultura de morte,
era patrocinador de uma cultura de opressão e de domínio, que era patrocinador de uma cultura de corrupção. Ele está dizendo, agora serei comprometido com a justiça. Este homem que antes extorquia e tomava do povo, agora ele diz, eu darei metade do que tenho aos pobres. Porque aqui está acontecendo uma coisa que eu acho sensacional. Herman Bavinck explica isso para a gente. Herman Bavinck é um teólogo reformado, que ele diz uma coisa muito interessante, que ele diz que a gente não pode confundir as coisas últimas e penúltimas da nossa vida. E o que são as coisas últimas? O último é Deus. Na nossa vida, o último é Deus. E penúltimo é tudo aquilo que nós temos. Penúltimo é a nossa reputação, é o nosso dinheiro, é a nossa vida familiar. Penúltimo, enfim, é a nossa carreira. Isso tudo é penúltimo. E o problema começa quando nós invertemos isso. Quando nós transformamos aquilo que é penúltimo e colocamos no lugar de último. Aí diz o Bavinck que aí nós seremos literalmente consumidos por essa inversão de valores. O Zaqueu, antes de se encontrar com Jesus, ele tinha colocado no altar da sua carreira como publicano. Ele tinha colocado no altar da sua carreira como alguém que estava lá patrocinando um sistema de opressão em Israel. Ele tinha colocado, por exemplo, o altar da sua própria reputação. Ele pagou um preço caro para se tornar um homem rico, não tenha dúvida disso. Por que a gente paga um preço caro por algumas coisas na nossa vida, quando a gente inverte e torna últimas as coisas que são penúltimas? Quais são as coisas que a gente anda pagando um preço super caro para ter, ou para adquirir, ou para manter em nossa vida? Tem elementos em nossa vida que a gente transforma em última, que deveria ser penúltima. Só que a gente paga um preço caríssimo para manter. Aí vem agora o Zaqueu redimido, e ele fala, não. Não é mais sobre as minhas posses, não é mais sobre ser um publicano, não é mais sobre nada disso. Jesus entrou na minha casa, eu entendi o que é último. Antes eu tomava, agora eu dou livremente. Antes eu que praticava a injustiça, agora eu pratico a justiça. As coisas elas foram para o seu devido lugar. Zaqueu conseguiu fazer a sintonia fina da vida por causa desse encontro, porque Jesus entrou na casa dele. E aí então no versículo 9 o texto diz para nós, Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, porque eu não quero parecer injusto na minha proposição aqui a vocês. Em primeiro lugar, a gente primeiro precisa interpretar esse texto direito, porque muita gente olha para isso e fala assim, o Zaqueu comprou a sua salvação quando ele deu metade dos seus bens aos pobres e quando ele retribuiu em justiça aqueles que ele eventualmente causou dano. Não é isso que o texto está dizendo. O Senhor Jesus Cristo, ele diz, hoje houve salvação nesta casa, porque Jesus identificou os frutos da redenção do Zaqueu. Não é que Zaqueu comprou a salvação assim. É que a salvação que ele recebeu fez com que Zaqueu frutificasse em termos de justiça, em termos de prática de boas obras. E, meus irmãos, isso daqui aperta para a gente. Porque a gente, de novo, pensa que salvação é sempre do foro da particularidade, né? Não, salvação é problema meu, no máximo da minha mulher e do meu pastor, e olhe lá, né? Que o pastor, a depender do pastor, se eu não gostar muito dele, nem ele. A gente acha que salvação é da ordem da privacidade, ou da ordem da particularidade, é meu e Deus. Não. Salvação necessariamente deve frutificar em boa obra, em compromisso com a justiça. É por isso que depois que Jesus vê os frutos desse encontro com Jesus, Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa, de fato nós temos um filho de Abraão nesse lugar. Porque, meus irmãos, não dá para dizer que ama Jesus e tratar os nossos porteiros como a gente trata, né? Não dá para dizer que ama Jesus
e ter as nossas empregadas trabalhando às vezes 15, 20 anos na nossa casa, a gente não fazer nada para elas deixarem de ser as nossas empregadas, né? Não dá para dizer que a gente ama Jesus e a gente continuar patrocinando movimentos de cultura de morte, cultura de domínio, cultura de opressão. Jesus reconhece verdadeira salvação neste homem, porque a sua salvação frutificou em boas obras. Não dá para dizer que eu amo a Jesus, que eu tenho uma relação com Jesus, se eu trato a minha mulher ou meu marido do jeito que eu trato. Não dá para dizer que eu amo a Jesus. Não dá para dizer que eu sou alguém que, enfim, fui transformado e recebi esse encontro de Jesus ter entrado na minha casa, se o meu coração não foi transformado num coração generoso, se o meu coração não se tornou comprometido com a justiça. E, meus irmãos, vamos ser honestos. Como é que nós tratamos os professores dos nossos filhos? Se eu meço pela maneira como os professores do Urbana Criança são tratados, os professores dos seus filhos, eles são os mais miseráveis de todos os professores da terra. A gente diz que ama a Jesus, mas a gente continua vivendo na cultura da morte, na cultura do roubo da dignidade do próximo. A gente vive patrocinando uma série de movimentos que desonram o Senhor. Deixe-me contar uma história para você, para mostrar para você o quanto isso está dentro de nós. Vou reconhecer os meus pecados aqui a você. Como eu aprendi a dirigir muito cedo, não faça isso com seu filho, tá? Mas eu aprendi a dirigir muito cedo. Com 14 anos, acredite, eu já sabia dirigir. Então, dos 14 aos 18, o meu negócio era querer, de algum jeito, pegar o carro do pai. Eu queria dar uma voltinha, Os que são mais ou menos da minha geração ali, sabem do que eu estou falando. Nós aprendemos a dirigir cedo, né? Então, nosso negócio era o carro, e não sei o que e tal. E aí, para tentar apaziguar os meus ânimos, né, automobilísticos, o meu pai falou assim, é o seguinte, eu vou te dar uma tarefa. Eu falei, qual que é a tarefa? A sua tarefa vai ser levar aos sábados, pela manhã, o carro para lavar. Nós tínhamos 2 carros na época, nossa família tinha 2 carros, então eu tinha que pegar os 2 carros e levar num lava rápido que ficava literalmente assim, a uns 90 metros da nossa garagem. Então eu tinha que dar ré, levar o carro até o lava rápido, botar o carro lá e deixar para lavar, subir a rua, pegava o outro carro, descia, deixava lá no lava rápido. Na hora que o pessoal do lava rápido ligava, falava assim, tá pronto o carro, seu Antônio Paulo. Tá bom, aí o gordinho Isaac descia. Só que eu, que descompromissado com a justiça que era, eu pegava o carro, dava uma bela de uma volta no quarteirão, no bairro e tal, não sei o quê, e aí deixava o carro no lava rápido, né? Enfim, numa bela tarde, o homem do lava rápido ligou e falou, seu Antônio Paulo, tá pronto aí o carro, pode mandar o Isaac vir buscar. Eu falei, tá bom. Aí desci a rua, desci descalço, sem camisa, com uma bermudinha, e meu pai tinha me dado o documento do carro e tinha colocado uma nota de R$50, que na época era dinheiro. R$50 dentro do documento, para pagar o lava rápido. Peguei o primeiro carro, estou dando ré, estou subindo a rua, literalmente. O que acontece? Passa uma viatura. Encosta. Vem o policial, o sargento, documento do veículo e habilitação, por favor. Eu entreguei o documento do veículo e virei para ele e falei assim, não estou com a minha, não quis dizer que eu era menor de idade, eu falei assim, não estou com a minha habilitação aqui. Ele, não está com a sua habilitação aí? Ótimo. Aí começou a fazer, de quem que é esse carro? Eu falei, é do meu pai, você pode ver aí, Antônio Paulo de Oliveira, está escrito aí no documento. Minha casa é ali, até apontei para ela, eu estou indo para lá, eu vou colocar o carro, acabei de pegar o carro aqui no Lava Rápido, estou indo levar para lá. Ele, é. E esses R$50 aqui, eu falei, não é seu não? O homem pegou os R$50,
botou no bolso, me devolveu o documento, falou, se eu estiver andando aqui, garoto, de novo, eu vou te levar para o DP. Eu passei anos contando essa história, me vangloriando. Olha como eu dei um migué, um Pelé no polícia. Olha como eu me dei bem, me safei. Tive a malemolência. Mas não dá para dizer que ama Jesus e está comprometido com esse tipo de coisa. E na hora da blitz, falar, então, e aquele café? Não dá para amar Jesus e dizer, eu sou um filho da fé de Abraão. E está comprometido com a cultura desse mundo de morte, de corrupção, com a cultura desse mundo de uso de pessoas, de roubo da dignidade do próximo. Não dá para ser alguém que diz, eu amo a Jesus, e eu ainda pratico essas coisas. Por isso que Jesus olha para Zaqueu e diz, verdadeiramente hoje veio e aconteceu salvação nessa casa. Porque os frutos mostram claramente onde está o nosso coração. O que é último e o que é penúltimo. O fruto, a obra, a generosidade, o compromisso com a justiça, mostra que antes de qualquer coisa, Jesus entrou na nossa casa e transformou a nossa vida. Um homem corrupto, absolutamente corrupto, publicano e odiado, que adorava subir em figueira para tentar se provar, para tentar lidar com a sua estatura aquém do Todo-Poderoso. Depois que recebe Jesus em casa, se torna um homem generoso e comprometido com a justiça, mostrando que salvação é da ordem prática, não é da ordem do privado. Não é da ordem do, eu criei, levantei a mão, oraram por mim, botaram a mão na minha cabeça lá na igreja, então agora eu sou crente. Não. A nossa fé precisa frutificar em prática. E sabe como é que isso chega e adentra o nosso coração? Porque acredite, Jesus trocou de lugar com Zaqueu. Ele subiu no madeiro verdadeiramente, para que Zaqueu pudesse ser redimido e visitado em graça. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz que maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Só que o apóstolo Paulo continua dizendo, não. Mas é justamente por isso que nós fomos feitos filhos da fé, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Sabe por que Jesus mandou Zaqueu descer? Porque ele sabia que daqui a pouco ele ia subir no madeiro. Sabe por que Jesus podia dizer, Zaqueu, deixa eu entrar na tua casa? Porque ele sabia que daqui a pouco o sacrifício necessário para redimir o Zaqueu ia ser oferecido. A salvação do Zaqueu também foi por causa da graça e pelos méritos da cruz conquistados em Cristo Jesus. Jesus decidiu trocar de lugar com Zaqueu no madeiro. É por isso, meus irmãos, que aqui na igreja a gente sempre fala isso, e não é discurso, é tudo sobre Jesus. Essa transformação toda que eu estou falando para você há 40 e poucos minutos, ela nos é dada por causa de Jesus, nosso Senhor. Esses frutos que precisam surgir a partir da nossa fé e salvação, é por causa da cruz do Senhor Jesus Cristo. Por isso, a oração e a aplicação final é simples. Senhor, entra na minha casa. Troca de lugar comigo. Fala para mim, desce, Zaqueu. Porque eu ando querendo subir aí nas figueiras dessa vida. Eu estou querendo me bastar. Eu estou querendo ser alguém que se banca, que quer construir a sua estatura espiritual a partir do próprio esforço. Não.
A gente precisa ouvir essa noite Jesus dizer: desce, porque a gente trocou de lugar. E eu quero entrar na tua casa e fazer com que a tua fé seja uma fé prática. Porque acredite, se Jesus transformou um corrupto, envolvido até o último fio de cabelo, com pecado estrutural, Ele pode transformar a mim e a você. Ele tem poder para entrar na minha e na sua casa e transformar a nossa vida. Isso significa redenção cultural. Porque depois que a gente tem esse encontro com Jesus, aí a gente vai andar sobre esse mundo, redimindo essas culturas de morte, redimindo essas culturas dos 50 reais que diz, não é seu não. A gente vai redimindo e vai devolvendo dignidade às pessoas que estão perto de nós, vai agindo sobre esse mundo de uma maneira frutífera, reconstruindo um mundo quebrado pelo pecado. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. A coragem da alma robusta é orar e dizer: Senhor, entra na minha casa, vem me encontrar, troca de lugar comigo, porque eu preciso desesperadamente de Ti. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito e gracioso, obrigado por Jesus nosso Senhor. Pai, a gente olha para um texto desse e somos absolutamente confrontados. Somos expostos enquanto Zaqueus. O nosso negócio, Pai, é ficar subindo em árvore, tentar se construir e construir a nossa estatura a partir do nosso esforço. Pai, tem misericórdia de nós. Nos envia Teu Filho Jesus essa noite. Que Ele possa adentrar nessa visita doce, mas também constrangedora e alegre, nesse paradoxo divino de um constrangimento feliz por ter experimentado a graça e a transformação que o Evangelho pode operar na nossa vida. E Pai, não permita que a nossa fé e a nossa profissão de fé seja de boca. Faz-nos agentes de redenção cultural nesse mundo. Que depois de encontrar Jesus, sejamos nós aqueles que estão comprometidos com a generosidade e com a justiça. Sejamos nós aqueles que vão retribuir e reconstruir um mundo fraturado por tanta corrupção, tanto mal, tanto pecado estrutural. E que a nossa salvação seja traduzida em obras práticas. Porque Jesus subiu no madeiro por nós e nos redimiu. Nós somos gratos. Por isso, fazemos essa oração corajosa. Jesus, vem na nossa casa. Está tudo bagunçado. Mas a gente quer experimentar esse constrangimento doce da graça que nos trata de maneira profunda. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.